Existe um grande perigo para nós que estamos na igreja, de acharmos que somos justificados pelas obras, por estarmos aqui escutando a palavra de Deus, por pagarmos dízimos, darmos ofertas à igreja. Isto pode ser perigoso para as nossas almas, nós acharmos que por fazermos tais coisas, nós somos justificados. Muitos homens pensam assim: eu faço um bem para a igreja, eu ajudo materialmente. Muito bem, meu irmão, continue. Mas não pense que isto vai te trazer a justificação diante de Deus. Na verdade, sermos justificados diante do Senhor é nós termos uma santa comunhão com a sua santa palavra. Porque é a palavra que abençoa a vida do crente. É a palavra que transforma a alma daquele que busca a Deus. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. Irmãos, qualquer obra que nós façamos, ela só pode ser boa se for fruto do nosso amor a Deus. Jesus, quando esteve neste mundo, ele teve problemas de diversas formas. Um desses problemas era justamente este, porque os homens achavam que eram justificados pelas obras que executavam na igreja. Jesus veio mudar o panorama da humanidade. Até então você, antes de conhecer Jesus, tentava cumprir com os mandamentos, estava quite com Deus. Jesus chegou, as coisas mudaram. Porque Jesus começou a mostrar que existia algo que deveria nos unir ao Pai. E esta união não poderia ser feita por obra alguma, mas somente pela fé. Por estarmos em comunhão com o Pai. Por recebermos o Santo Espírito que Ele nos enviou. Se não for dessa forma, queridos, nós vamos estar mentindo para nós mesmos. E Deus não quer isto. Por isso Ele enviou muitos homens durante todos os tempos para mostrar a esta humanidade que obra alguma pode justificá-lo. Amém, queridos? Nós escolhemos no dia de hoje, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, passagens que testificam o que nós estamos falando. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9. Nós vamos ver aqui a presença de um fariseu e de um publicano no templo. Vamos ver como que cada um se portava diante de Deus e o que Deus esperava verdadeiramente destes homens. Inicia o texto. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Esta passagem, ela fala daquilo que nós havíamos dito. O Senhor aqui conta esta passagem colocando 2 personagens, 2 homens. Um fariseu, conhecedor profundamente da palavra de Deus. O outro publicano, entre os judeus considerado um homem impuro, um homem pecador. Primeiro começa a oração daquele que se achava justo diante de Deus. O que ele disse? Primeiro ele começou a fazer a sua oração fazendo juízo daquele que estava do seu lado. Primeiro ponto. Algo equivocado que nós, em muitas circunstâncias da nossa vida, nós fazemos. Achamos que somos bons porque vemos pessoas fazendo coisas que nós não fazemos. Irmãos, não façamos juízo de ninguém. Porque nós temos um Deus que olha todas as coisas. Um Deus soberano. Um Deus que vê o meu coração, que vê o teu coração. Um Deus que sabe das nossas vidas. Este fariseu chegou diante do Pai e começou então a orar dizendo: Pai, eu não sou como os homens roubadores. Eu pago os meus dízimos. Eu dou as minhas ofertas. E eu não sou como este publicano que aqui está. Meu irmão, você não vai ser justificado pelos dízimos que você dá. Você não vai ser justificado pelas obras que você faz. E muito menos pelo juízo que você faz do teu irmão. Quando nós chegarmos à igreja, a nossa postura não deve ser de falar ao nosso Deus o que nós fazemos materialmente para Ele. Não é falar da vida do nosso próximo. Vamos agir como este publicano, que de longe nem olhava para os céus. Assim deve ser a nossa postura, irmãos. Olhar para baixo e dizer: Senhor, sê misericordioso para comigo, Senhor. Porque eu sou um pecador. Tenha certeza, meu irmão. Deus vai olhar para ti. Porque Ele sabe o que está no teu coração. E Ele sabe que se você fizer isto, você está sendo verdadeiro. Você está sendo honesto. Porque quando nós chegamos a Deus e falamos das nossas obras, nós estamos sendo desonestos, irmãos, diante do Pai. Porque Deus nos conhece do ventre da nossa mãe, irmãos. Deus sabe dos nossos pecados. Deus sabe o que nós fizemos há um ano atrás, o que nós fizemos ontem, o que nós fizemos hoje e o que nós vamos fazer amanhã. O que nós temos que falar para o nosso Deus? Nos justificar. Queridos, a nossa postura não deve ser esta. A nossa postura deve ser uma postura de humildade, de simplicidade diante de Deus. Aquele Senhor que enviou o seu Filho
o seu filho que fez obras magníficas, maravilhosas, e nem por isto ele se justificava por estas obras, porque ele dizia: as obras que eu faço porque o Pai está comigo e eu estou no Pai. Vejamos, irmãos, ao entrarmos na casa de Deus, vamos conversar com o nosso Pai e dizer das nossas dificuldades, dos nossos tormentos, dos nossos pecados, e clamar a Ele que Ele tenha misericórdia. Porque se nós nos exaltarmos, tenhamos a certeza, seremos humilhados diante do Pai. Mas se nós nos humilharmos em espírito diante do nosso Deus, Ele nos exaltará. Amém, queridos? Versículo 15. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Parece que Jesus vai falando, mostrando qual deve ser a forma de nós crentes viver. Trouxeram até o Senhor meninos. Naquele tempo era comum os pais levarem aos mestres os seus filhos para serem abençoados por eles. Mas diante da história, os discípulos, achando que esses meninos poderiam perturbá-lo, disse: não vão levar estes meninos ao Senhor. Mas Jesus, vendo, disse: deixa eles virem. Aquelas passagens que pareciam não ter nenhum sentido, Jesus usava para nos ensinar. Passagens simples, mas que nos trazem conhecimento, sabedoria. Quando levaram estes meninos ao Senhor, Jesus então, usando deste momento, disse: olha, se vocês não forem como meninos, vocês não receberão o reino de Deus. Ele estava falando na parte física, material? Não. Jesus não referia às coisas materiais, ao corpo físico. Jesus falava a respeito das coisas espirituais, dizendo que os meninos tinham uma postura boa diante de Deus, diante do mundo, diante dos pais, que esta postura deveria ser a nossa postura para nós recebermos o reino de Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: sede meninos na malícia. Vejam, queridos, meninos na malícia. Nós somos tendenciosos, nós somos maliciosos. Por isso o Senhor disse: sede meninos. E o apóstolo Paulo confirma dizendo: sede meninos na malícia. Termos um coração simples, um coração humilde. Quando nós vamos no Sermão do Monte, o que o Senhor disse? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão o reino de Deus. Bem-aventurados os homens que receberem as coisas de Deus como crianças, porque receberão a herança da vida eterna. Irmãos, primeiro Jesus começa com uma história do homem que se achava justo. Depois entra num texto onde ele fala da simplicidade que nós deveremos ter
em nossas almas, para nós recebermos o reino de Deus. Depois, nós vamos entrar no versículo 18, na história no qual o Senhor começa a dizer de um homem, também que se achava justo, e que não tinha esta postura de menino, que não era simples. Vejamos bem a história, queridos. O rico de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha que passagem, queridos. Um homem conhecedor dos mandamentos chegou até Jesus perguntando como ele herdaria a vida eterna. Uma pergunta que às vezes nós fazemos para nós mesmos: como eu hei de herdar a vida eterna? Ele chega até o Senhor elogiando, dizendo: bom mestre. Veja, irmãos, nem mesmo o Senhor aceitava tais elogios. Por que me chamas de bom? Bom, há somente um, que é Deus. Porque às vezes achamos que nós somos importantes, irmãos. Quando nós olhamos para este texto, nós ficamos envergonhados. Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, veio a este mundo, levantou o coxo, deu vista ao cego, tirou Lázaro do túmulo, da morte. Os céus se abriram e disse: este é meu filho amado, a ele escutai-o. Ele não se achava bom porque nós, homens pecadores, vamos nos achar que somos alguma coisa. Irmãos, nós só somos alguma coisa se o Espírito Santo de Deus estiver em nossos corações. Sem Espírito, nós somos mortos. Sem Deus, nós não somos nada, mas com Deus, nós temos tudo e somos deuses, como diz Salmos. Ele já começa então a repreender este homem de qualidade, que conhecia os mandamentos. Até disse os mandamentos para ele: não matar, não roubar, não adulterar. Este homem então se sentiu feliz porque ele era um observador das leis. Disse: Senhor, desde a mocidade cumpro com os mandamentos. Faço tudo certinho, Senhor Jesus. Você acha que você é bom porque você faz tudo certo? Porque você cumpre com os mandamentos? Porque você não rouba? Porque você não mata? Porque você é um bom pai? Você acha que isso te faz melhor
e te faz mais importante diante de Deus, meu querido? O que Jesus tem a dizer a este respeito? Certa feita, o Senhor conta até uma história dizendo de um homem que estava no campo apacentando gados. Ele chegou do serviço e o seu Senhor disse para ele: vai, cinja-te, arrume a mesa, eu vou comer e beber, depois você vai comer e beber. E disse: você se acha importante porque fez as coisas essenciais? Sabe que você é, disse diante dessa história que eu estou contando, servo inútil. Irmãos, quando nós fizermos todas as coisas certinhas, quando nós cumprirmos com os mandamentos, vamos dizer para nós mesmos: sou servo inútil. Ah, mas então eu cumpri com os mandamentos. O que importa, meu irmão, não é somente cumprir com os mandamentos, mas é cumprir com os mandamentos em amor. Este homem tinha um pequeno problema, ou um grande problema, poderíamos dizer. Ele era apegado às suas coisas. Por isso Jesus disse: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Dá aos pobres. Depois siga-me. Ficou triste. Cumpria com os mandamentos, não matava, não roubava, mas ficou triste porque ele era apegado com as suas coisas. Jesus aqui não está pedindo, meu irmão, para você vender as suas coisas. Disse para ele porque sabia qual era o problema da sua alma. Jesus não quer que você venda a tua casa, o teu carro, para você servi-lo, mas Jesus quer que você seja desprendido das coisas que te distanciam de Deus. Jesus quer nos ver almas desprendidas, irmãos. Jesus quer ver nós seguirmos a Ele em espírito e verdade. Seguir a Jesus, irmãos. A igreja nos chama e nós falamos: não tenho tempo. Tem muitos afazeres. Por exemplo, você não está sendo desprendido. Irmãos, nós temos muitas desculpas para nós deixarmos a Deus, como este jovem tinha. Ele era apegado aos seus bens materiais. Por isso ele não poderia servir ao Senhor, a não ser que ele despojasse destas coisas. A não ser que ele limpasse o seu coração e viesse a seguir a Jesus. Por isso Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A riqueza, queridos, podem ter certeza, uma das piores provações que o homem pode passar. E com muita tristeza nós vemos homens buscarem as igrejas buscando prosperidade, riqueza. Jesus não fala disso, meu irmão. A riqueza que Jesus trata em seu evangelho são riquezas espirituais. Quando nós chegarmos à igreja, vamos pedir que Jesus possa abrandar os nossos corações. Vamos pedir que Jesus possa nos dar paz de espírito, entendimento, sabedoria, não das coisas do mundo, porque estas coisas nós conhecemos muito bem, mas sabedoria das coisas eternas. A nossa alma está sedenta disto, queridos. Vamos estar na igreja pedindo a Deus que Ele possa abençoar o nosso coração, para ser um coração contrito, para nós realizarmos as obras, mas em amor. Porque o homem que está com Cristo, o homem que recebeu a palavra, ele sim executa os mandamentos, mas em amor. Em amor, não pela lei, mas pela graça. Por isto, o apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele diz para nós: pela graça sois salvos, por meio da fé.
Não vem por obras para que nós não venhamos a nos gloriar por estas obras. Veja, irmãos, que palavra do apóstolo. Confirma o que Jesus está dizendo. As obras não nos salvam. As obras só pode trazer um bem para a nossa alma se for feita pelo amor em Cristo. Se for fruto do amor. Se não for fruto do amor, ela nos condena. Porque nós deixamos Cristo de lado para fazermos as obras. Aí é grave. Mas quando nós temos Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo, as obras naturalmente fazem parte da nossa vida. Amém, queridos? Os discípulos ficaram preocupados. Bom, o homem era um homem de qualidade, conhecia os mandamentos. E o Senhor o repreendeu. Vejamos no versículo 26. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Olha que bênção que o Jesus, que o nosso Senhor derramou sobre ele e sobre nós, irmãos. Eles, ouvindo a palavra do Senhor de repreensão, perguntaram: quem então pode ser salvo? Jesus disse então: olha, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Ou seja, a salvação vem por meio de Deus, não vem por nós. Não é esforço que eu vou fazer. Não são obras que eu vou executar que eu vou ter a salvação na minha vida. Mas a salvação vem porque Deus olhou para os seus filhos e amou em misericórdia. A salvação vem porque nós confiamos na palavra. Porque nós confiamos no Espírito. Aí, irmãos, o Senhor faz a sua obra. Ele liberta, Ele abençoa, Ele transforma, Ele tira o homem da morte para a vida, Ele resgata aquela alma. Mas não porque ela fez alguma coisa, mas porque ela creu no Filho. E crendo no Filho, o Filho estabelece um laço entre nós e Deus. A ponte sendo feita, a salvação vem. Mas não por nossas mãos, mas pelas mãos do nosso Deus. Por isso, o Senhor disse aos seus discípulos: vocês deixaram tudo e terão a recompensa. Não é que nós temos que deixar tudo. Eles foram desprendidos. A história não diz que Pedro teve que separar da sua mulher. Pedro era casado. Ele não separou. Mas aqui está dizendo, deixando mulher, filhos, no sentido que eles foram desprendidos, colocaram em primeiro plano as coisas de Deus. É o que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Em primeiro plano, coloquemos as coisas de Deus. É mais importante do que a minha família, Jesus Cristo. Mas como? Sim, eu não poderei amar a minha esposa. Eu não poderei amar os meus filhos se eu não estiver em Cristo, irmãos. Mas em Cristo eu vou amar a minha esposa, eu vou amar o meu filho, eu vou amar a minha igreja, eu vou amar os meus irmãos. Mas sem Cristo, queridos, não há como eu amar. Não há como eu executar bons frutos na minha alma. Mas com Cristo, além de eu estar bem com a igreja, com os meus irmãos e com Cristo, eu, como disse Jesus, estarei herdando a verdadeira riqueza, que é
a vida eterna. Amém? Que Jesus nos abençoe grandemente neste dia, derramando sobre as nossas vidas o seu Santo Espírito, Espírito de paz, de amor e de misericórdia. Que ele seja em nossos corações, queridos irmãos.